poder no nome de Oi, gente que me ouve diariamente, nossas mensagens da Igreja Presbiteriana de Jaú. Estamos falando nessa temporada sobre o poder de Jesus baseado no Evangelho de Marcos. Vimos ontem por que ele é tão dinâmico. Marcos coloca Jesus nessa dinâmica quase que infreável, né? Porque ele estava escrevendo para os romanos. Hoje nós vamos ver a primeira mensagem desta série, o poder de Jesus sobre os demônios. Olha como é que Marcos escreve a dinâmica de Jesus no capítulo 1, a partir do versículo 21. Depois entraram em Cafarnaum, isto é, Jesus e os discípulos, e logo no sábado foi ele, Jesus, ensinar na sinagoga. E a multidão maravilhava-se de sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que apareceu na sinagoga um homem possesso de um espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando-se violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Dentro da esfera cristã, nós temos dois extremos. Alguns padres e pastores ensinam que Satanás é apenas uma força do mal, não é? É uma força do mal. Tudo que é mal é Satanás. Alguns pastores e padres também dizem que qualquer coisa que acontece no mundo, a culpa é de Satanás. Mas não Satanás como uma força impessoal, Satanás como um ser, como um ente. Então nós temos dois extremos, dizendo que tudo é esse ente, e o outro dizendo que não existe Satanás como ente, sim como ideia, como força, e não como pessoa. Mas a Bíblia diz que Jesus expulsou demônios. Eu estou lendo um texto de Marcos, mas há vários textos. Lá em Lucas, quando ele abriu na sinagoga o livro, em Isaías, o livro estava escrito que Jesus foi enviado para libertar os cativos. Quando fala cativo ali, não é cativo do poder ideológico, poder político, poder econômico, também é, mas está falando sobre o poder espiritual. E nota que esses demônios sabiam quem era Jesus. Eles têm conhecimento dessas coisas. Demônio não é uma coisa impessoal, eles falam, eles têm personalidade própria, só que a personalidade do demônio possui a personalidade do outro. Então, ao invés dele ser cheio de um espírito maligno, ele é possesso de um espírito maligno. Diferente de quem é cheio do Espírito Santo. Nunca é possesso do Espírito Santo, porque quem é cheio do Espírito Santo mantém a sua personalidade, agora direcionada pela santidade e pela sabedoria do Espírito. Então Jesus veio ao mundo para debelar essas forças do mal. Quando ele fazia isso, ele estava dizendo que a sua presença, o seu reino, veio dominar o reino de um outro. É como se tivesse um valente e veio um outro valente e dominou aquele valente e subjugou. Era isso que Jesus estava falando aqui. E quando ele fez isso, ele estava dizendo: um reino diferente chegou. Imagina o romano lendo isso. Lembra que Marcos foi escrito para os romanos? Você imagina o romano lendo isso. Olha que reino poderoso. Um reino que trabalha não só nas esferas da espada, do escudo, das estratégias de guerra, mas um reino que domina dentro. Um reino que domina o abstrato. O reino que domina as forças do mal, que são pessoais e que ele tem domínio sobre isso. Imagina como os romanos ficavam encantados. Agora, existem outras formas de domínio de Satanás. Não só físico, porque também há, e já tive várias experiências disso. Mas aquele que ele domina também através dos fármacos, através das ideologias, através do pensamento. Satanás trabalha não só numa esfera física, como querem algumas igrejas neopentecostais, ou até algumas igrejas católicas carismáticas, com aquele show de Satanás. Ele não trabalha só assim, ele trabalha de várias maneiras, e Jesus conhecia todas as maneiras. Quando ele expulsa o demônio deste moço lá em Cafarnaum, ele estava dizendo: um reino mais poderoso chegou sobre este reino poderoso. Um valente mais poderoso dominou sobre este valente. E os romanos imaginavam:
Que poder extraordinário esse poder de Jesus, que os demônios chamavam de Jesus o Nazareno. É interessante você saber disso e perceber não só no aspecto físico quando há esse domínio, porque é claro saber isso. A pessoa se transforma, cria uma outra personalidade, mas quando ele domina em áreas sutis da sua vida e da nossa vida. Mas Jesus tem poder para expulsar não só os demônios de Cafarnaum, mas os do século 21 também, da nossa mente, do nosso coração e, se necessário, até do nosso corpo. O poder de Jesus. Extraordinário, né? Amanhã eu vejo vocês. Um abraço. Há poder no nome de Jesus. Há poder